para poder trazer um pouco da palavra do Senhor para o seu lar. Então eu vou iniciar lendo uma palavra e fazendo uma oração. A palavra que eu quero ler está em Salmo 37, do 23 a seguir. A palavra diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, e agora já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então eu vou iniciar com uma oração e logo após eu vou estar abrindo as oportunidades. Senhor Deus Santo, Eterno e Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, porque nós honramos a Ti. Nós louvamos e adoramos o Seu nome, Pai. E este culto, Senhor Jesus, é um objetivo de chegar nos lares das pessoas, Senhor, para alcançar aquele que está com o coração aflito, Senhor, aquele que está com o coração angustiado, Pai, aquele que está preocupado, Senhor Jesus, com todas as coisas que acontecemos, Pai. Nós viemos te pedir, Senhor, venha consolar o coração do Teu povo, Senhor, venha confortar cada coração, Pai, venha dar ânimo, Senhor Jesus. E Pai, faz-nos confiar, Senhor, que nós vamos passar por tudo isso, Pai Santo, e sairemos mais fortes, Pai, sairemos mais amáveis, Senhor Jesus. Pai Santo, nós confiamos em Ti, nós cremos, Pai Santo, no Teu poder, Pai, e nós cremos, Senhor Jesus, na Tua graça, Pai, e é por isso, Senhor, que nós clamamos, Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia do Teu povo, Senhor, tem misericórdia da Tua igreja, Pai, é o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Então eu vou abrir a oportunidade, e o irmão Abimael estará cantando 2 hinos da harpa. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Maravilha, queremos cumprimentar também todos os irmãos, a paz do Senhor, você que está aí na sua casa, acompanhando essa programação desse culto, que mais uma vez vocês possam ser alcançados com esses louvores e com a mensagem que será ministrada nesta noite. Vamos juntos cantar ao Senhor, hino de número 243. Você que tem sua harpa, vai aproveitar de fazer seu culto doméstico na sua casa. Vamos cantar junto o hino de número 243 ao abrirmos o culto. Ao abrirmos este culto, em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isso, nos daremos em Tua face, ó Cordeiro ressuscitado, como
família. Abençoa os teus servos em todo o mundo. Essa é a nossa oração nesses tempos difíceis. Vamos continuar louvando ao Senhor. Agora hino de número 535 da harpa cristã. Você que tem aí a sua harpa, né? Vamos cantar juntos. Vamos louvar ao Senhor juntos. Hino de número 535. Pode tirar um tom mais baixo. Aos teus filhos darás.
momento em que confiar, nos agarrar ao Senhor e confiar nele. Irmã Valdirene, com a oportunidade de um louvor. E você, fique ligadinho, fique em espírito de oração. Deus vai falar com você nessa noite. Nós cremos num Deus poderoso, nós cremos num Deus que tudo pode, nós cremos num Deus que salva, que liberta e que cura. Então, fique aí, peça a Ele, clame a Ele, que Ele falará contigo nesta noite. Aleluias, glórias a Deus. Cumprimentos de nosso Papai Senhor. Convido o Mael para a gente adorar a Senhor essa noite. Quebrado, eu
viver na gente, Cristo tem que viver em nós, para nós podermos darmos frutos, ficarmos confiantes no Senhor. Agora o quarteto estará louvando ao Senhor e logo após já iremos para a palavra do Senhor. Então, quarteto com oportunidade. Pessoas, irmãos, quem estiver nos ouvindo, nós estamos em poucas pessoas, nós estamos obedecendo as regras, mas é um momento em que as pessoas estão mais carentes e precisando do Senhor, e esse é o nosso propósito, trazer o Senhor para o seu lar nessa noite. Aleluias, glórias a Deus. Lutar, apenas
isso aí, é uma oportunidade. Venha ao Senhor. Venha a mim, diz o Senhor, nesta noite. Se você está afastado, está distante, está com o coração aflito e angustiado, o Senhor te chama. A palavra que o Senhor colocou no meu coração está em Mateus capítulo 14, do versículo 22 a seguir. Essa palavra me chamou a atenção desde cedo, e eu nem sabia que eu estaria aqui hoje, mas era propósito do Senhor. A palavra diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Desde manhã eu ouvi essa palavra, e essa palavra ficou na minha mente, e aí eu fui chamada para estar aqui hoje à noite. E eu quero levantar alguns pontos que me chamam a atenção nessa palavra. Uma palavra um pouco extensa, e o nosso tempo é um pouco curto, mas eu quero chamar a atenção em alguns pontos. Jesus, depois de despedir a multidão, ele manda os discípulos irem adiante, e ele, a fim de orar sozinho. Então Jesus, em outras oportunidades, a gente percebe Jesus em um momento só, ou um momento com menos pessoas. Para quê? Para ele conseguir ter uma comunhão diferente com o Pai, para ele conseguir ter um momento diferente com o Senhor, para ele ter um momento mais íntimo com o Senhor. Porque geralmente quando a gente está só nós e o nosso melhor amigo, nós temos geralmente as conversas mais íntimas. Então Jesus, ele queria ter uma conversa mais íntima com o Pai. Sabe, meu amado, refletindo neste momento, em todas essas coisas que nós estamos passando, um momento em que a gente é chamado à reflexão, um momento em que a gente é chamado a parar e olhar dentro de nós mesmos. Muitas pessoas estão aí postando, não aguento mais ficar em casa, estão postando coisas, fazendo brincadeiras, e eu até entendo, mas é o momento da gente refletir, é o momento da gente parar e olhar para a nossa vida. Tantas vezes nós reclamamos e falamos que nós estávamos cansados, que nós queríamos um tempo para nós, que nós queríamos um tempo para a nossa família, que nós queríamos um tempo para estar junto, para estar perto, e agora nós não sabemos o que fazer com esse tempo, porque agora esse tempo está acontecendo na minha casa e na sua casa, e é um tempo que a gente tem que parar, a gente tem que parar e ter comunhão com o nosso Pai, a gente tem que parar e ter comunhão com a nossa mãe, com o nosso irmão, com quem morar junto na mesma casa. É o momento da gente começar a olhar mais nos olhos, da gente deixar um pouco as redes sociais, da gente deixar um pouco os noticiários que às vezes nos angustiam tudo. E também o momento da gente dobrar o nosso joelho e chegar perto do nosso Senhor. O momento da gente clamar ao nosso Senhor. Um momento para a gente ganhar intimidade com o Senhor. Que nós possamos ter sabedoria e poder enxergar as coisas boas diante das dificuldades. Você pediu tanto, você clamou tanto, você queria tanto tempo, e agora você está tendo esse tempo. Então que Deus te dê sabedoria para você usar esse tempo. Que Deus nos dê sabedoria para aproveitarmos esse tempo da melhor forma possível. Para que a gente não fique tanto tempo nas redes sociais. Para que a gente não fique tanto tempo angustiado. Para que a gente não fique tanto tempo
na mesma aceleração do nosso dia a dia, para que a gente saiba olhar nos olhos de quem está perto de nós, para que a gente possa abraçar quem está perto de nós, para que a gente possa ter o convívio de quem está junto de nós, e principalmente, acima de tudo, para que a gente possa estar perto do nosso Senhor. E aí Jesus começa a ir para o barco, e o barco estava bem distante. E sendo açoitado por uma tempestade. O vento era contrário. Eles estavam indo para o lado que Jesus mandou, mas o vento era o contrário. Isso também nos chama atenção. Muitas vezes a gente está tentando fazer a coisa certa, e aí às vezes vem alguma dificuldade na nossa vida. Às vezes vem algumas coisas que querem nos impedir de continuarmos o nosso caminho. Mas o que nos cabe neste momento? Em confiar no que Jesus falou para nós, em confiar no que Jesus nos prometeu. Eu sei que o tempo é de crise, o tempo é de aflição, mas nós estamos confiando. Como é que será que está o nosso coração? O nosso coração está angustiado, nosso coração está pensando, meu Deus, e as promessas que o Senhor me fez? Mas o Senhor, a Bíblia diz assim, que o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de mim. Ele ainda tem um projeto, e Ele quer que você continue no barco. Ele quer que você continue se direcionando para a direção que você tem que se direcionar. Ele te mandou ir nessa situação, Ele te mandou ir nesse caminho. Pode vir os tempos ruins, podem vir tempos difíceis, mas o propósito dele ainda está de pé. O propósito dele ainda nos sustenta, o propósito dele ainda nos guarda. E aí de repente, Jesus foi andando, e quando os discípulos viram Jesus andando por sobre as águas, ficaram assustados, aterrorizados, ficaram com medo. E é normal, porque quem não ficaria? Quem não ficaria com medo de ver Jesus, um homem andando sobre as águas no meio do mar, em meio a uma tempestade? Sabe, meu amado, a gente às vezes tem um pouco de medo de Jesus. É triste falar isso, mas é a realidade. Sabe por que nós temos medo de Jesus? Às vezes nós chamamos Jesus para o nosso barco, nós queremos Jesus, que Jesus venha, mas a gente tem medo de Jesus. Muitas pessoas têm medo de Jesus. Por que elas têm medo de Jesus? Porque elas pensam que Jesus vai chegar acusando, porque elas pensam que Jesus vai chegar cobrando, porque elas pensam que Jesus é igual às pessoas que estão ao nosso lado, porque muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado vão falar assim, você está passando por isso por conta disso. Você é um pecador, você fez isso, você fez aquilo, então isso aí é o seu castigo, isso aí é a luta que você buscou. As pessoas têm mania de julgar e condenar as pessoas, mas Jesus não é assim. Jesus não age dessa forma. Jesus é amoroso, Ele fala, se alguém quiser me cear comigo, eu cearei com ele, né? Eu estou à porta e bato, Jesus Ele bate na porta, Ele não força ninguém. Então, esse temor que nós temos, sabe, que seja quebrado hoje pelo poder que é no sangue de Jesus, porque Jesus é bom, Jesus é amoroso, Jesus cuida, Jesus morreu por mim e por você, e nós ainda éramos pecadores, nós ainda falhos, pecadores, do jeito que nós somos. Eu fico imaginando que Deus olha para nós e fala, meu Deus, fulano está fazendo isso, Jesus morreu por ele, mas aí Ele se lembra do sangue vertido na cruz, e aí Ele tem compaixão de nós, Ele tem misericórdia de nós, porque nós somos falhos. Então, meu amado, Jesus não te vê como o mundo te vê, Jesus não te olha como o mundo te olha, Ele olha para você com misericórdia, Ele olha para você com graça, Ele olha para você com carinho, Ele consegue enxergar além do que as outras pessoas veem. Não tenha medo, não tenha medo de deixar Jesus entrar no seu barco. Eu sei que é difícil, a gente fica assustado mesmo, mas Jesus, Ele quer entrar no teu barco, Ele quer abençoar a tua vida, Ele quer que você seja abençoado, que você se fortaleça, que você confie. Eu creio, pelo menos eu sinto por mim, pela minha família, e sinto por as pessoas que estão comigo, principalmente as pessoas que estão aqui trabalhando nesse momento. Nós estamos preocupados, sim,
Nós estamos nos cuidando sim, mas nós não perdemos a confiança no Senhor. Nós não perdemos a confiança no Senhor. Eu não vejo ninguém desesperado. Por quê? Porque nós cremos no nosso Deus. Nós cremos num Deus que tudo pode. E aí, Jesus fala para eles que era Ele, né? Jesus, e é tão lindo esse pedaço, que Ele fala assim: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. O meu amado e minha amada é Jesus. Não temas, não temas, é Ele que está chegando, é Ele que está vindo. É tempo da gente colocar a nossa casa em ordem, é tempo da gente clamar por Ele. É Ele, não tenha bom ânimo, confie e acredite. E aí surge uma pessoa bem audaciosa nessa história, Pedro. Pedro já chega e fala: se for o Senhor, manda-me ir sobre as águas. Pedro audacioso, corajoso, né? Ele pede para ir sobre as águas como Jesus, ele quer participar do milagre. E Pedro foi, Jesus autorizou e Pedro foi. E eu imagino Pedro começando ali, descendo do barco, entrando naquela água, um pouco inseguro, mas colocou o pé na água e viu que estava firme. Ele foi, e ele andou, confiante, sentindo que podia. Mas de repente, Pedro olhou para a tempestade. De repente, ele olhou a força do vento. Fala assim no versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir. Pedro começou a olhar para o lado. Pedro começou a olhar para as coisas que estavam acontecendo. Pedro tirou o foco, o olhar de Jesus. Porque quando ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando firme. Quando ele estava olhando para Jesus, ele estava forte, ele estava ali, firme. Mas no momento ele olhou para o que estava à volta. E assim somos nós. Muitas vezes nós podemos ser corajosos, muitas vezes nós podemos ser audaciosos, muitas vezes nós podemos ser pessoas diferentes, ousadas. Mas quando vem a adversidade, nós sentimos medo. Quando vem a adversidade, às vezes a adversidade faz o nosso medo superar, faz o nosso medo nos coagir. E a gente começa, ao invés de voltar os olhos para Jesus, a gente começa a olhar para os lados. Mas eu não consigo, mas eu não posso. E as dívidas que vão vir, e as contas que eu tenho para pagar, e as coisas, o que eu vou dar de comer para os meus filhos. A Bíblia diz assim, em Mateus 6, 25 a seguir, ela fala: não andeis ansiosos de coisa alguma. Tudo que é a vez de comer, tudo que é a vez de beber, vai ser providenciado pelo Senhor. É Ele que dá o sustento. Ele fala que se Ele veste as árvores, as plantas do campo, se Ele dá de comer aos pássaros, por que Ele não vai dar de comer para nós? Porque Ele não vai nos amparar? Porque nós vamos ter o mesmo luxo, talvez nós vamos ter o mesmo luxo que nós temos hoje. Mas o importante é que a gente aprenda a confiar no Senhor, que a gente aprenda a conviver novamente com o próximo, porque a gente vai precisar do próximo na nossa adversidade. Eu sei que as lutas, as incertezas, as tempestades nos atormentam. A gente pensa nas contas, a gente pensa nas lutas, a gente pensa em todas essas coisas. Mas o nosso Senhor é conosco. O nosso Senhor, Ele nos guarda e Ele há de prover. Se você parar e fizer uma reflexão na sua vida, eu tenho certeza que você vai começar a lembrar de lutas que você passou e que você clamou por Jesus e Ele entrou com a providência na sua vida. Agora é tempo do que entra aqui, ó. O que Pedro falou, gritou: salva-me, Senhor. Pedro gritou: salva-me, Senhor. Agora é tempo de gritar: salva-me, Senhor. É tempo de clamar o nome de Jesus para que Ele tenha misericórdia das nossas vidas. Sabe, eu estive pensando esses dias assim, e muitas pessoas, a gente vê muitas coisas falando: está acontecendo isso por conta de que fizeram isso, está acontecendo isso. Mas uma coisa que eu só penso que a gente tem que clamar pelo nosso povo, que a gente não pode julgar as coisas que estão acontecendo, porque o Senhor falou em Mateus 24 que viriam tempos difíceis, que viria a peste, que viria a fome. O Senhor falou e falou de guerras. Então o Senhor falou que viriam tempos difíceis e nós, como cristãos, já temos que estar preparados para os tempos difíceis. Eu sei que é difícil, mas é a hora nossa de clamar,
é a hora nossa de pedir, é a hora, tem um versículo que é muito propagado por aí, ele é muito propagado e às vezes a gente lê e às vezes a gente nem se dá conta dele, a gente nem se dá conta de toda a grandeza do versículo, que está em 2 Crônicas 7,14, eu quero ler porque eu acredito que ele tem que ser falado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu amado e minha amada, se a gente clamar, Ele vai nos ouvir, Ele vai nos perdoar, e Ele vai sarar a nossa terra. Nós temos que olhar e pensar num todo agora. Eu não posso pensar só em mim, eu não posso pensar só na minha casa, eu não posso pensar só na minha família. O salva-nos é para todos. O salva-nos é para todos que estão no mesmo barco. Não é só para Pedro, não é só para ele, não é só para mim, é para todos nós. Então o nosso dever nesse momento é clamar ao Senhor, é falar com Ele, é pedir misericórdia dos nossos pecados, é pedir para Ele sarar a nossa terra. E Jesus prontamente tomou a mão de Pedro. Prontamente tomou a mão de Pedro. A partir do momento, eu creio, que se todo mundo começar a clamar ao Senhor, se todos numa só voz pedir misericórdia, eu tenho certeza que Deus vai tomar a nossa mão. Ou melhor, Deus vai estender a minha mão e vai fazer cessar o que está acontecendo. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar e vai fazer cessar esse momento difícil que nós estamos vivendo. Mas Ele dá uma cutucadinha em Pedro, homem de pequena fé, né? Isso serve para nós também, porque às vezes a nossa fé é pequena, às vezes a nossa fé é pouca diante das dificuldades. E se a gente parar para pensar, as nossas lutas estão sempre maiores, porque Deus está sempre nos fortalecendo. E a gente tem que confiar que se Ele fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Mas sabe o que eu acho mais interessante dessa história? E eu começo a glorificar o nome do Senhor com isso, é que Jesus pegou na mão de Pedro e os dois voltaram juntos para o barco. É noite de pegar na mão de Jesus, de clamar por Jesus e falar: Jesus, volta para o meu barco comigo. Jesus, vem aqui para o meu barco, vem para a minha casa, vem para a minha empresa, vem para os meus negócios, vem para o meu trabalho, visita a minha família, visita a casa dos meus, visita o lar dos doentes, visita os hospitais, visita os asilos, Senhor. É tempo disso. Pegar na mão de Jesus e trazer Jesus para o barco, porque a palavra se encerra dizendo que ele subindo para o barco, o vento cessou. Toda prova, toda dificuldade tem um tempo, mas o vento cessa quando Jesus está no nosso barco. Eu só quero que vocês confiem nisso. Jesus quer que a gente confie nisso. Se a gente se agarrar às mãos dele, se a gente clamar por ele, ele vai nos fazer andar sobre as águas, mas de uma forma mais linda, porque sozinho realmente nós não conseguimos. Sozinhos nós realmente somos falhos, sozinhos nós realmente somos pecadores e temos muitas dificuldades e muitas limitações, muitas falhas. Mas o Senhor nos caminha conosco, segura a nossa mão e nos leva até o nosso barco. A luta vai cessar, a vitória vai chegar, mas nós não podemos deixar de clamar. Aleluias, glórias a Deus. A sua luta vai chegar, vai acabar. Só confie no Senhor. Aproveite o tempo para ter comunhão com Ele. Aproveite o tempo para ter comunhão com a sua família. Aproveite o tempo para exercitar a fé, exercitar a paz. Aproveite o momento. É momento de reflexão. Deus parou. Deus permitiu esse vírus para parar todos nós, sem exceção, do menor ao maior, para a gente refletir e reconhecer que a gente precisa de Jesus no nosso barco, reconhecer que a gente precisa dele na nossa caminhada, porque senão a gente não consegue andar sobre as águas, a gente não consegue suportar as tempestades. Somente creia e confie no Senhor. Esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Esta foi a palavra que Ele me falou desde cedo hoje. E eu
creio que ela falou com as pessoas nessa noite. Eu creio que ela falou com você. Eu vou fazer uma oração para encerrar e logo após nós já vamos estar finalizando. Senhor Deus Santo, Eterno e Todo-Poderoso, Pai, eu preguei a Tua palavra, Senhor. E eu quero pedir, Pai amado, que o Senhor venha abençoar, Pai, cada pessoa que ouviu, Senhor Jesus, esta palavra, Pai. Que o Senhor venha, Pai, derramar a Tua graça, Senhor Jesus, na vida de cada um, Senhor. Que o Senhor venha consolar o coração aflito, angustiado, Pai. Pai, que esse tempo, Pai, possa ser de reflexão, Pai, para as pessoas, Senhor. E que elas possam, Senhor Jesus, se voltar para Ti. Que elas possam, Senhor Jesus, reconhecer o Senhor nos caminhos delas, Senhor Jesus. E que elas sejam, Pai Santo, gratas a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai, pelo Teu poder, Senhor. Que elas possam ser, Pai Santo, buscarem a Ti, Senhor, de todo o coração. Que elas possam, Senhor Jesus, ter misericórdia e clamar pelo que está do lado delas, Senhor. Que nós possamos deixar de ser egoístas, Senhor Jesus, e pensar só em nós, nas nossas famílias, Pai, e na nossa casa, Senhor. Pai Santo, que nós possamos aprender, Senhor, a louvar e adorar o Teu santo nome, Pai. Que nós possamos aprender, Senhor Jesus, a Te reconhecer na nossa vida, Pai, e louvar e engrandecer o Teu nome, Pai. Que nós possamos, Senhor, diante de todas as adversidades, Pai, louvar o Seu nome, agradecer, Senhor, porque nós sabemos que nós somos o vaso, Pai, e o Senhor está nos moldando, Senhor. Abençoa cada um. Tem misericórdia de Cambará, tem misericórdia do Paraná, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia de todos os países que estão sofrendo, Senhor Jesus, com este vírus, Pai. Com este vírus, Senhor, o Senhor diz que se alguém se colocar na brecha, Senhor Jesus, se alguém se colocar na brecha, Senhor Jesus, e clamar por este povo, Senhor Jesus, o Senhor vai ouvir, Senhor. Aqui está a Sua igreja, Senhor, se colocando na brecha, Pai Santo, e clamando por este povo, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, do Teu povo, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Jesus, e sara a nossa terra, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glórias a Deus. Noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir na Tua mão, me traz a dor na travessia.
James, né? O nosso segundo pastor, aqui o nosso segundo pastor, não, me perdoe. O ajudante do pastor, né? Falei errado. Nosso evangelista James. Então, amanhã, continue ligadinho, ligue o celular, veja o celular e venha participar desse culto online conosco. E agora eu vou convidar o diácono Leandro para dar a bênção apostólica e já está encerrando este culto online. Glórias a Deus. Obrigada a você que esteve conosco. Obrigada aos músicos que nos ajudaram, pessoal do som, pessoal da câmera, né? Deus abençoe. Aleluia. Culto maravilhoso. Você que está em tua casa, levanta as mãos junto com a mim. Terminando mais esse culto dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós?